RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Olá, boa tarde. Começa agora o RBV Agro, na comunicação de Murilo Roso e Priscila Polon. Tudo bem, Priscila? Tudo bem, e você, Murilo? Tudo certo. Hoje, 31 de outubro, último dia do mês, dia das bruxas, dia de Halloween. E tem feriado na segunda-feira, 2 de novembro, dia de finados. Desde já, nós aqui do RBV Agro desejamos a você um bom feriado e um ótimo final de semana também. Destaque do RBV Agro. O programa de hoje tem os seguintes destaques. Falta de chuva afeta plantio de milho e agricultores já sentem os prejuízos. Família do interior de Omerê cria um porco de mais de meia tonelada. Leandro Puchalski explica a influência do fenômeno Laninha no clima. Nutricionista fala os benefícios e os malefícios do café. E tem dica de receita. Aprenda a fazer bala baiana e salgado de aipim com queijo ao vinho. RBV Agro. A estiagem está mais uma vez castigando Santa Catarina, principalmente as regiões oeste e meio-oeste. E quem sofre mais é o produtor rural. Pois é, Murilo, eu fui visitar a comunidade sede Etelvina em Videira e conversei com um agricultor que já sente o prejuízo na plantação de milho. Céu azul e terra seca, a estiagem está deixando os agricultores de cabelo em pé. Isso porque a última chuva significativa foi há um mês com 35 milímetros. Só que ela foi insuficiente para o abastecimento dos lençóis freáticos, que é o reservatório de água presente nas partes subterrâneas da terra. Para você ter uma noção, os rios da região estão em situação de emergência. Em Videira, o Rio 15, que costumava receber banhistas, está assim, quase seco. E na comunidade sede Etelvina, encontramos o agricultor Clodomir Morigi. O açude de sua propriedade baixou mais de 1 metro, ocasionando na perda de peixes. Carpa de 10 quilos aí acabou morrendo por causa da falta d'água, né? Por causa da seca. Falta oxigênio, provavelmente, né? Prejuízo, deixamos de pegar para consumir e acabou morrendo. Daí é sacanagem, né? E esse ano a falta de chuva afetou tanto na produção dos animais pela falta de dessedentação de êxtases, fruticultura, produção de carne e leite à base de pasto e agora a plantação das lavouras com as safras de verão. E o Clodomir, que também planta milho, está preocupado com a situação. Até o dia de Nossa Senhora Aparecida foi plantada e não choveu mais. Então teve pé de milho que nasceu, pé de milho que nasceu e morreu, e a maioria está embaixo aí que não germinou ainda. Dá até para nós ver aqui, ó. Se você cavocar aqui, você acha a semente intacta ainda embaixo aí. Eu não sei se viesse chuva logo, eu até acharia que ela nasceria, né? Mas teria que vir logo essa chuva. Mas eu acho que essa lavoura aqui, provavelmente pelas a expectativa que a gente tem, as previsões aí, isso aqui vai ter que provavelmente plantar tudo de novo. Muito trabalho, custo alto por hectare, que varia na casa dos R$2.000 e que se vai pela falta de chuva. Além de não estar nascendo, tem pé de milho que está morrendo, né? Nasceu e morreu de tão seco. Então isso preocupa um monte a gente, né? E saber o que vamos fazer, porque as previsões não são boas. E não são boas mesmo, Clodomir. Conforme o gerente regional da Epagre Videira, Jonathan Galho, não tem previsão de chuva forte até meados do mês de novembro. Nas atuais situações, condições climáticas de temperaturas altas, alta radiação solar e incidência de ventos, nós temos uma perda de umidade, a gente chama de evapotranspiração, algo em torno de 5, 6, podendo em dias bastante críticos chegar a 7, 7,5 milímetros que a gente perde de água, né, por dia. Isso, se nós considerarmos, por exemplo, aquelas chuvas que ocorreram no final de semana de 3, 4 milímetros, representa que aquela chuva não conseguiu nem repor a umidade que foi perdida naquele dia. Eu tô aqui tomando minha aguinha. Quem me conhece sabe o quanto eu não fico sem água. Imagina um dia você sem água. Da mesma forma são as plantações. Com essa seca que está dando, elas não têm água, elas não conseguem germinar e com isso elas acabam morrendo por falta de chuva. E quem trabalha com agricultura sabe que precisa estar preparado para as condições climáticas. Jonathan Galho deixa um recado. Quem tem a possibilidade de instalação
de irrigação, seja nas fruticulturas, seja nas pastagens, então que se preparar com reservatórios de água. Na questão do abastecimento de animais, novamente prepararmos com cisternas. Então nós temos que sim pensar que essas condições serão cada vez mais comuns. Agora resta torcer para que a chuva venha, mas logo. Vamos rezar e pedir a Deus que mande chuva, né? Está bem complicado. Eu acho que, com certeza, mais uma vez o agricultor vai ficar com prejuízo. O tempo. Boa tarde para todos os nossos ouvintes. Em relação ao período de feriadão, né? Um sábado onde de novo o sol aparece entre nuvens, essas nuvens ganham força e a partir da tarde tem previsão de chuva. E aí sim, no sábado deve pegar um pouco mais de municípios. Não vai pegar todas as áreas, ainda tem algumas regiões com só aumento das nuvens, mas pelo menos deve pegar mais municípios com essas instabilidades, com essas pancadas de chuva ao longo desse sábado, tá? Temperaturas de 24, 26 graus durante as tardes. Bom, a tarde de sábado, né? E aí a sequência do feriadão, o domingo e a segunda-feira, 2 dias de sol e tempo seco. Sempre chamando a atenção de vocês que as temperaturas elas ficam amenas, sempre baixando um pouquinho ao amanhecer, como já aconteceu hoje, isso vai até o feriado de finados, e durante as tardes é que as temperaturas sobem um pouquinho mais, e aí principalmente lá na segunda-feira, tá bom? Com as informações do tempo, desejando a vocês um bom fim de semana, Leandro Puchalski. No segundo bloco, o Puchalski volta explicando a influência do fenômeno Laninha no clima. E agora tá chegando o Douglas Alves, que foi até uma propriedade em Iomerê. Lá tem um porco que chama a atenção pelo tamanho e peso, mais de meia tonelada. Olá para você, nossos queridos ouvintes, nossos queridos telespectadores que nos acompanham também pelas redes sociais. Hoje estou no sítio aqui da linha Paulina, 12 quilômetros da cidade de Iomerê, onde a gente vem conhecer também uma propriedade conhecida como sítio também Paganini. Também muitas pessoas conhecem como o sítio aqui do Seu Bugre. Vamos conhecer um suíno que tem nessa propriedade. Acompanhe comigo que a gente vai descobrir aí como esse porco, né, esse suíno cresceu tanto com essa história aqui. Vem comigo. Nossa região domina a criação de suínos em granjas e também a criação de suínos comuns, digamos que domésticos. A gente foi conferir um caso de um suíno com mais de meia tonelada, aproximadamente a 12 quilômetros da cidade de Iomerê, na comunidade da linha Paulina. O suíno fica na propriedade do sítio Paganini e nesta visita nós confirmamos como realmente é grande esse animal. Uma das pessoas que ajuda na criação desses suínos, na propriedade do Seu Bugre, como todo mundo conhece, é a sua nora Vanessa, que fala sobre o Chico, nome que deram há algum tempo para um dos maiores suínos da propriedade, pois o pai e a mãe dele não chegam a pesar 100 quilos. O Bugre, meu sogro, desde sempre gostou dessa criação de porco comum, dessa lida, de sempre ter os porquinhos dele para criar, para tratar. E o Chico veio de uma criação de uma porca dele, porém, essa porca, que é a mãe do Chico, quando pequena, meu sogro vendeu pro vizinho. E quando a porca criou, na mesma época uma nossa também tinha criado, o meu sogro fez a troca do Chico com um outro leitãozinho, porque como nós não tinha mais o cachaço para criar, então ele trocou para não ter mãe com filho, essa coisa de parentesco, né? Então o Chico veio de uma criação dele, mas que tinha sido vendido para o vizinho. Apesar de poucos anos de vida, Vanessa fala o quanto ele cresceu rapidamente. Apesar de tirar 2 crias dele, com 1 ano, já teve que ser castrado. Vanessa acredita que o peso dele já ultrapasse meia tonelada. Com pouco tempo a gente já percebeu a questão dele estar crescendo muito, por isso a gente não conseguiu ter mais do que 2 crias dele. Já foi com 1 ano, ele já foi castrado porque já estava muito grande. Hoje ele tem aproximadamente 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses. E está aí desse tamanho que não sabemos explicar o porquê cresceu tanto. Hoje ele deve estar aproximadamente entre 500 e 550 quilos, mas até final do ano a gente acredita que ele passe dos 600. Ele come quirela, o meu sogro faz uma mistura com farelo de soja, casquinha, e na época de abóbora também bastante abóbora. Mas é basicamente isso, milho, soja, casquinha e abóbora. Este ano passa, mas para os próximos anos ele
vai virar salame, banha e carne, diz Vanessa. O Chico vai virar salame, vai virar banha e vai virar carne, porque não tem, ele já está castrado, né? Não tem mais o que... E deixar um porcão desses morrer e não aproveitar não dá, né? Para o RBV Agro, Douglas Alves. Obrigado, Douglas. Um abraço para a família Paganini de Omerê, que recebeu a nossa reportagem para contar a história do Chico. Estão abertas as inscrições para o 14º Seminário Nacional de Fruticultura de Clima Temperado, que será realizado nos dias 12, 17, 19, 24 e 26 de novembro de forma online. As inscrições são gratuitas. O Senafrute é realizado a cada 2 anos em Santa Catarina para reunir a cadeia produtiva da fruticultura de clima temperado, mantendo todos os elos atualizados sobre as novidades do setor. Confira a programação completa e inscreva-se no site da Epagre. E com as amoras lá do quintal do seu Hélio, mais conhecido como Gaúcho, e os morangos da Camila, da linha São Pedro em Caçador, que hoje estão aqui no cenário do agro, nós vamos a um rápido intervalo, Priscila. Na volta, você confere as participações dos ouvintes e internautas do RBV Agro. E ainda, a nutricionista fala sobre os benefícios e os malefícios do café. E tem dica de receita. Aprenda a fazer bala baiana e salgado de aipim com queijo ao vinho. RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Estamos de volta com RBV Agro. Obrigada pela audiência em toda a região meio-oeste de Santa Catarina. Anota o número do nosso WhatsApp, é o 991294258. Manda sugestões para o nosso programa. E não esquece de curtir nosso canal no YouTube e nossa página no Facebook. Procura por RBV Notícias. Recados dos ouvintes e dos internautas agora. A Miriam Rigo Demore fez um vídeo da árvore do sabiá. Segundo ela, o pai Geraldo Demore cultiva essa árvore para alimentar os pássaros que visitam a residência da família. Muito legal. Um abraço para a Miriam, obrigado por compartilhar a foto e parabéns ao pai dela, o Geraldo, pela preservação da natureza. Nilza Morige, sede Etelvina Videira, manda uma foto de um cacto florido. Segundo ela, quando os frutos amadurecem, são comestíveis. Que curioso, né? Obrigada, Nilza. Obrigado também a Soeli Barros de Tangará, que nos enviou uma foto de um pé de amora que ela tem na sua casa. Segundo ela, apesar do espaço pequeno, o pé de amora se mantém firme por lá. RBV Agro. Leandro Puchalski mais uma vez conosco. Agora ele explica a influência do fenômeno Laninha no clima. Durante esse período de final de 2020 e início de 2021, a influência no clima aqui de Santa Catarina vem pelo Laninha, que é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico na linha do Equador e com mudança do padrão de vento nessa faixa do nosso planeta. Quando o Laninha atua, e ele vai atuar até o próximo verão, nós temos uma redução dos volumes de chuva aqui no estado. Como o Laninha está bem caracterizado, até com alguma intensidade, a previsão é justamente nesse sentido. Durante esta semana, tivemos mais uma reunião do Fórum Climático Catarinense, que fez a previsão de consenso dos meteorologistas entre novembro e janeiro de 2021. E este é um período onde a chuva deve ficar abaixo do padrão da época do ano, abaixo do que normalmente acontece, com destaque para esse mês agora de novembro, onde em algumas regiões do estado deve chover bem pouco, agravando o problema da estiagem que o estado já vem enfrentando, principalmente nas áreas do oeste. Em termos de temperatura, a previsão é que também tenhamos ela acima do padrão da época do ano, ou seja, final de primavera, início de verão, mais quente, o que não é uma boa notícia falando em termos de estiagem, em termos de agricultura, porque aumenta a evaporação, aumenta a evapotranspiração. Então, todas essas informações
levam para o seguinte: economia de água, o máximo possível, o uso cada vez mais racional da água, para a gente não ter problemas ainda mais sérios do que provavelmente a gente vai ter e a gente já está tendo em algumas cidades. Bom, em relação à temperatura, também é importante destacar, tá? Com dias mais de tempo seco, as noites, em algumas oportunidades, ficam com pouca nebulosidade. E aí, sabe, aquelas temperaturas baixas da madrugada, do início das manhãs, isso acaba acontecendo ainda até o final do ano. Portanto, muita atenção no bom uso da água por causa diretamente da influência do Laninha, que deve trazer ainda a redução de volumes de chuva aqui em Santa Catarina. Até o dia 13 de novembro, os apicultores e meliponicultores terão a oportunidade de participar da primeira jornada técnica virtual de apicultura e meliponicultura de Santa Catarina. Serão mais de 30 palestras e oficinas com aulas teóricas e demonstrativas abordando temas importantes e atuais do setor. O evento será totalmente online, gratuito e será transmitido pelo canal de capacitações da EPAGRE no YouTube. Mais informações epagre.sc.gov.br. RBV Agro. Nosso próximo destaque, um cafezinho vai bem toda hora, não é? É difícil alguém que não goste. Sim, mas é uma bebida que precisa ser consumida com moderação, caso contrário pode fazer mal. Confira na reportagem. Café. Os amantes dizem que é a 8ª maravilha do mundo. Mas quem sou eu para discutir isso, né? Já que a prova está aí. Ela é a 2ª bebida mais consumida do Brasil. Isso conforme a Associação Brasileira de Indústria e Café. E aí bate aquela dúvida, mas será que café faz bem mesmo? A gente conversou com a nutricionista Mariana Werner. Dentre os seus benefícios, podemos citar evitar a sonolência, combater o estresse, fazer bem para o coração, para o fígado, melhorar a nossa inteligência e também nosso humor. Os últimos estudos vêm mostrando também que ele pode ter um benefício para combater certas doenças, como mal de Alzheimer, Parkinson, obesidade, diabetes tipo 2, câncer e depressão. E muita gente toma o café para aumentar seu desempenho no dia a dia, já que a cafeína é o seu principal componente. O estimulante de sabor amargo acelera o sistema nervoso central, o que faz a pessoa se sentir acordada e com mais energia. Mas calma aí, não vá tomar o café o dia todo, porque isso pode ocasionar malefícios. Aumento do nervosismo, tremores nas mãos, aceleramento do batimento cardíaco, aumento dos níveis de colesterol, que podem causar entupimento nas veias. Porém, temos que lembrar que apenas quando consumido de maneira excessiva. Se você tem algum desses sintomas, já sabe, dê tchau para o café. E a maneira mais saborosa e saudável de obter os benefícios do café é moendo os grãos antes do consumo. Mas tem muitos outros jeitos de se tomar a bebedinha querida pelo brasileiro. E o cheirinho, é bom demais. Mas vai uma dica aí. 3 a 4 xícaras de café por dia, não mais que isso. E sinta o gosto do café sem açúcar ou adoçante. E para fechar o programa, a história da dona Lucinda, que fez da culinária um passatempo lucrativo. Vamos conferir a matéria da Angélica Alves. Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo certo. Hoje nós estamos chegando aqui na casa da dona Lucinda, que é uma pessoa muito gente boa e que faz umas comidas maravilhosas. Vamos entrando aqui na casa. Bom dia, dona Lucinda! Bom dia! O que a senhora tá montando aí? Aqui estão fazendo agora o bolinho de aipim com queijo. Queijo colonial, curtido novinho. Essa é a receita do aipim. É fácil, muito fácil de fazer, é bem facinho. Só cozinha o aipim, esmaga com o garfo, daí coloca os temperinhos, daí faz um recheinho aqui com queijo, né? Fica muito gostoso. Depois a gente vai fritar ele, né? Fica muito bom. O pessoal adora meus bolinhos. Tem a bala baiana, que essa aqui é uma bala de coco caramelizada com açúcar. E daí tem as trufas e os cones. A ideia foi de passar tempo. Eu queria fazer alguma coisa para me sentir útil, né? Porque eu tava muito sem ter o que fazer. E daí eu decidi fazer os doces, os salgados, porque eu adoro mexer com esse tipo de coisas, né?
E daí o pessoal começaram a gostar, e daí sempre pedindo mais, daí a gente vai fazendo na medida do possível, né? Então são todas essas coisinhas que a gente vai fazendo, eu vou tirando da internet, né? Quando vejo uma receita que eu gosto, eu faço, eu provo. Daí se eu gostei, eu vou passando para frente, fazendo para as pessoas também. A bala baiana é bem fácil, é 100 gramas de coco ralado e uma caixa de leite condensado. Daí você vai cozinhar ela na panela, né? Até dar o ponto que ela desgrudando da panela. Depois tem que deixar ela ficar bem fria, até levar ao freezer, pra ela ficar bem friozinha assim. Daí você prepara uma calda. A calda seria de 2 xícaras de açúcar, 2 colheres de vinagre e meia xícara de água. Daí você prepara aquela calda e daí você passa as balinhas. Muito boa. O pessoal adora. É uma das melhores que se pede, das que mais pedida, né? E eu vou terminar essa matéria, lógico, provando algumas dessas delícias que a dona Lucinda faz, né? Vou terminar comendo aqui um pedacinho desse bolinho de aipim, que olha, eu vou dizer para vocês que tá maravilhoso, quentinho. Olha esse queijo derretendo aqui nesse bolinho, vamos provar. E aí, gostaram das dicas de hoje? Gostaram da dona Lucinda? Esse foi o Água na Boca de hoje. Semana que vem tem mais. Para o RBV Notícias, Angélica Alves. Vamos almoçar, Murilo? Bora, vamos! Então, pessoal, fim de papo por hoje. Obrigada pela audiência de sempre. Até sábado que vem. Obrigado pela companhia. Bom final de semana, bom feriado. Até a próxima. RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro.